Nós resolvemos aqui acrescentar 2 apêndices aos nossos estudos, que se trata das bodas do Cordeiro e do Tribunal de Cristo, que são assuntos também muito importantes do ponto de vista escatológico. Vamos começar então fazendo a abordagem sobre as bodas do Cordeiro. Esse assunto, as bodas do Cordeiro, na verdade ele é tratado de forma bastante rápida em apenas alguns versos no livro de Apocalipse. No entanto, se nós analisarmos a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, nós vamos encontrar muito material que nos vai dar uma boa base para entender melhor o que a palavra de Deus procura representar com as bodas do Cordeiro. O que representa então o termo as bodas do Cordeiro? Ora, para ensinar sobre a união e relacionamento entre a Igreja e Jesus Cristo, a palavra de Deus buscou a figura das bodas, que é a celebração de um processo que começa com a escolha da noiva até a sua união com o noivo. O conceito bodas se aplica então para representar o aspecto da união entre Cristo e a sua igreja. Assim, a igreja, ela personifica a noiva, que deve ser vista aqui como uma entidade composta pelos salvos pela fé em Jesus Cristo e que estarão preparados para o dia das bodas. Porém, para explorar melhor este assunto, nós vamos procurar responder as seguintes perguntas. Primeiro, como era realizado um casamento pelos judeus antigos, daquele que Jesus utilizou como figura na parábola das 10 virgens? Segundo, quais são as bases bíblicas para este processo chamado bodas do Cordeiro? Terceiro, em que base se dará esta união? Digo, a união entre a igreja e Jesus Cristo. Quando acontecerá este evento? E onde acontecerá este evento? Além disso, precisamos entender muito bem quem comporá a igreja, aquela que vai estar presente e participar das bodas do Cordeiro. Ela representa, então, toda a coletividade daqueles que creem, foram salvos e que estavam também preparados para aquele dia, o dia do arrebatamento, o dia que a porta se fecha. Esta igreja se encontrava então preparada, ela é a noiva. Quem comporá então esta igreja? A sexta pergunta. A sétima pergunta é: o que fazer então para ser parte desta igreja a triunfante? Aquela que entra para as bodas antes que a porta se feche. Também vamos procurar entender qual é o papel da noiva hoje, no milênio e também na eternidade. E, finalmente, nona pergunta, precisamos entender porque muitos trazem ao contexto das bodas os elementos que nós estamos abaixo. E como é que nós devemos tratá-los? As virgens nécias, o amigo do noivo, os convidados das bodas e o intruso. Quem serão esses elementos e como é que nós devemos tratá-los biblicamente para entender melhor, então, este assunto e completar todo esse tópico das bodas do Cordeiro. Vamos prosseguir então, procurando responder essas perguntas. Como era realizado um casamento pelos judeus antigos? Mas ele tinha 4 fases. Nós vamos aqui analisar 4 fases deste casamento. Nós podemos buscar exemplos e figuras em Isaac, em Jacó e na parábola de Jesus para entender de uma forma simplificada como o casamento era realizado pelos antigos. A primeira fase se tratava da escolha da noiva e o contato. A segunda fase era uma fase de preparação e de espera até chegar o dia das bodas. A terceira fase, então, era aquele grande dia, o dia tão esperado que era o dia do encontro. E, após este encontro, nós entraríamos na quarta fase, que eram as bodas e a ceia final deste casamento, desta união, a partir da qual, então, o noivo e a noiva formariam uma família. A primeira fase de um casamento judeu era da seguinte forma: uma vez que a noiva era escolhida para o filho, eles acertavam o compromisso e o preço e se pagava um bom valor ao pai da noiva, uma espécie de dote só que para o pai da noiva. No caso de Isaac, por exemplo, seu pai Abraão enviou muitos presentes de grande valor para a família e para a noiva Rebeca através de seu servo Eliezer. No caso de Jacó, ele mesmo pagou pela noiva 7 anos de trabalho a Labão, o pai da noiva. 7 anos por Lia e 7 anos por Raquel. No caso de Jacó, vimos que o preço era bastante alto que se pagava por uma noiva. Então,
O que acontece no lado espiritual? Primeiro, o Pai, Deus, o Pai, ele escolhe a noiva, porque em João 6, versículo 37, está escrito: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Interessante que o Pai vai atraindo as pessoas para Jesus. Ele vai escolhendo a noiva. Muitos são chamados e poucos são escolhidos, mas a gente entende que essa escolha é feita pelo poder do Pai. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Também, ele pagou o preço com seu próprio sangue. Em Atos 20, 28 está escrito: olhai por vós, por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. A escolha da noiva está aqui. É figurada na escolha do Pai e no alto preço, altíssimo preço, que Jesus pagou pela noiva, pela igreja, para redimir com o seu próprio sangue. Não existe nenhum preço maior que tenha se pago por uma noiva do que aquele que Jesus Cristo pagou. A segunda fase era então uma fase de preparação e espera, uma vez que já estava escolhida, já estava feito um contrato, já tinha um acerto preliminar. O noivo deveria, por um período de cerca de 1 ano, preparar o lugar de morada para a noiva. Enquanto nesse período a noiva também estava se preparando e esperava assim pelo grande dia. O casamento só aconteceria quando os pais achavam que estava pronto, estava preparado. Ele já tinha condições de receber aquela noiva. Vamos agora transferir essa simbologia para Jesus, que é o noivo. Em João 14, verso 2 está escrito: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, o lugar para a noiva. Em 1 Tessalonicenses 1,10 está escrito: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Em Atos 1, versículo 11, também está escrito: os quais lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Essa preparação de ambos os lados, tanto de Jesus, no sentido de preparar lugar, e de retornar, de preparar o seu retorno, como também a noiva precisa se preparar para esse grande encontro. Então, na palavra de Deus, nós vemos a figura da preparação dessa segunda fase, tanto do lado de Jesus como do lado da noiva. A terceira fase, então, era o dia do encontro. O noivo, após tudo estar preparado e aprovado pelos pais, ele viria buscar a noiva, que deveria se manter preparada para quando esse dia chegasse. Não era um dia certo marcado no calendário. Poderia ser qualquer dia a partir de um certo tempo. O momento da chegada do noivo deveria ser esperado com muita expectativa e preparo, pois poderia acontecer a qualquer hora, inclusive durante a noite. Por isso era necessário ter o azeite e as lâmpadas preparadas. Ao anúncio da chegada do noivo, a noiva preparada e vestida, e as suas amas e amigas, e todo o seu cortejo acendiam suas lâmpadas e saíam ao encontro do noivo. Como é que isso se transfere para Jesus e para a igreja? Em 1 Tessalonicenses 4,17 está escrito: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Em Mateus 25,6 está escrito: mas à meia-noite ouvi-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E em 25,13 diz assim: vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, existe um encontro marcado entre a igreja que está viva com aquela que já será ressuscitada naquele dia e com o noivo que é Jesus. E todos nos encontraremos naquele dia nos ares. Então, enquanto o Senhor está preparando para vir, a igreja está preparando para subir. Essa é a terceira fase, o dia do encontro. A quarta fase, então, começaria com as bodas, as festas, os festejos. As festas duravam cerca de 7 dias, começando com a chegada à casa do pai do noivo. Durante 7 dias, o noivo consumava o seu casamento em um lugar muito especial que já havia sido preparado com todo o zelo pelo noivo, enquanto os convidados e famílias celebravam uma grande festa que terminaria em um grande banquete no 7º e último dia. Em Mateus 26, 29 está escrito: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai.
Em Apocalipse 19:7 está escrito: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Ora, então Jesus está falando aqui, e a palavra de Deus, das bodas do Cordeiro, daquele grande dia, daquela ceia que vai haver entre Cristo e a sua igreja, naquele grande dia. Deus se refere então às bodas e à ceia aqui na palavra de Deus. Então nós vemos que a palavra de Deus criou uma figura em cima das fases do casamento para espelhar o que vai acontecer entre Cristo e a sua igreja. O processo pelo qual haverá a união entre Jesus Cristo e a sua igreja por toda a eternidade. Quais então são as bases bíblicas para este processo? Vamos prosseguir. Os textos bíblicos relacionados às seguintes figuras, que são as bodas, Jesus como esposo, a igreja como esposa, também Jesus como a cabeça da igreja, que é o corpo de Cristo, deixam bem claro que haverá uma celebração dessa união entre Jesus Cristo e a sua igreja. O termo bodas aparece várias vezes nas Escrituras. Apocalipse 19:7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque são vindas as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Apocalipse 19:9 diz: e disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Mateus 22:2, o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Em Mateus 25:10 está escrito: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Também a respeito da união de Cristo com a igreja, nós vemos aqui em Efésios 5:31, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ele está falando aqui da união entre Cristo e a igreja, à semelhança da união entre um homem e sua mulher, e os dois serão um. Em Colossenses 1:18, diz assim: ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Em Colossenses 1:24 diz: regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne. Eu cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Colocar Cristo como a cabeça e a igreja como corpo se refere a uma união muito íntima, muito profunda e muito perfeita. Então a Bíblia fala desta união. Também Cristo como cabeça e marido, Efésios 5:23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio salvador do corpo, é o preço que ele pagou. Versículo 24, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Além disso, o termo esposa é usado aqui em Apocalipse 19:7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Em Apocalipse 21:9, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Então, a base bíblica para este processo é rica, e ela não deixa dúvida sobre esta celebração, as bodas do Cordeiro, de uma união comentada, falada e exposta em todo o Novo Testamento.